As leis romanas, ou Lei das 12 Tábuas, tiveram seu início um pouco tardio. Chegaram a ser criadas oficialmente somente em meados do século V a.C. São leis que reúnem sistematicamente todos os direitos dos plebeus, entre outros, visando uma série de definições sobre direitos privados, além de procedimentos, considerando a família e rituais para negócios formais. Resumo de sua origem. De acordo com os historiadores, o tribuno da plebe, as principais vítimas dos atos antes da implantação das leis e o primeiro cargo do Estado romano a estar aberto especialmente aos plebeus. Teve Caio Tertílio Arsa como homem a propor a questão das leis romanas, a fim de evitar quaisquer atos ilícitos e abusivos por parte de tais magistrados patrícios, nas quais foram convencidos somente após 8 anos de luta, enviado uma delegação a Atenas para copiar as leis de Salon, jurista grego. Em 451 a.C., 10 cidadãos de Roma, então, teriam sido selecionados com a finalidade de registrar as leis. Durante o período em que se viam trabalhando, receberam um poder político supremo, enquanto o poder dos magistrados tinha sido cercado. Em 450 a.C., os decênviros inscreveram as leis em 10 espécies de tábuas que foram considerados insuficientes pelos plebeus, tendo consequentemente um decemvirato um ano após a inscrição das tábuas. Portanto, a Lei das 12 Tábuas teve seu nome produzido e aprovação em assembleia. Tábuas 1 e 2. Organização e procedimento judicial. 1. A primeira tábua impõe regra de direitos sobre processos, descrevendo como deverá ser o procedimento de acusação do réu. Há um processo e ainda um de julgamento. Se o réu tentar fugir ou pretender não comparecer ao julgamento, o autor poderá prendê-lo. Caso seja invalidez pela velhice, doença ou se o réu estiver impossibilitado de andar, o autor deverá lhe fornecer a condução, que na época seria um cavalo. A segunda tábua tem a pretensão de continuar as regras da primeira, estipulando regras de direito processual. Porém, não se encontra tão completa em decorrência das perdas ao longo dos séculos. Tábua 3. Normas contra os usos inadimplentes. Esta tábua é considerada pelos historiadores uma das mais completas e reconstituídas com maior finalidade. Trata-se da execução dos devedores com que confessarem a dívida. Tábua 4. Pátrio poder. Nessa tábua está registrado o poder patriarcal. De modo direto, vemos que o pai tinha, sobre a sua esposa e seus filhos, o direito de vida, morte e de liberdade. Porém, o poder patriarcal não era ilimitado e, consequentemente, a venda do seu filho por mais de 3 vezes seria considerado como perda de direito paterno. A quinta tábua dita as regras acerca de direitos hereditários e da cautela. Os institutos são muito similares aos que encontraremos atualmente em nosso direito civil. Digamos que, se o pai de família morrer intestado, não deixando herdeiro seu, o parente mais próximo será o tal herdeiro. Tábua número 6. Propriedade. Nessa tábua estão situadas regras relacionadas à propriedade e à posse de seus bens. Nessa época, a palavra de homem era muito importante nos contratos. Digamos assim, quando alguém faz um juramento, contrato ou venda, enunciando isto oralmente em público, deverá cumprir suas promessas. Tábua 8. Provavelmente considerada como a tábua mais importante. Se um acidente fosse cometido, deveria ser reparado pena de morte a quem cometesse o homicídio. Pena capital contra os libelos ou ultrajantes públicos difamatórios. A sétima tábua aparenta ser uma continuação da anterior, tratando dos edifícios e das terras. Resumindo, se alguém destruir algo de alguém, será obrigado pelo juiz a reconstruir ou restituir tal coisa. A nona tábua estabelece algumas regras que têm características públicas, sendo que os privilégios não poderiam ser estabelecidos nos cumprimentos das leis. Se um juiz ou um árbitro, indicado pelo magistrado, receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, que seja morto.
Tábua 10. Direito sagrado. Uma das poucas diferenças da Lei das 12 Tábuas com relação ao direito grego da época está concentrada nesta tábua. A 10ª tábua traz regras com relação aos funerais e ao respeito aos mortos. Nenhum morto será incinerado ou queimado dentro da cidade. Tábua 11 e 12. Complementares implantadas um ano após das outras tábuas. 11. Esta tábua diz que não é permitido o casamento entre patrícios e plebeus, que a última vontade do povo tenha força de lei. 12. Remete ao fato de os escravos serem considerados na época como incapazes para todos os atos, por razão opinativa de serem considerados como objetos. Se um escravo comete um roubo ou quaisquer outros delitos prejudicial, será movida contra o seu dono para ação de indireta, isto é, uma ação noxal, relativa a danos. O estudo das leis romanas facilita o entendimento e prepara as primeiras linhas do nosso direito civil. Por isso, a importância de estudar o direito romano e as 12 tábuas. Os estados ocidentais herdaram a estrutura jurídica romana. Ao pesquisar sobre a origem dos nossos direitos civis, vamos voltar à legislação romana. Não existe outra legislação antiga tão conhecida como a de Roma. As 12 tábuas reúnem todos os direitos que existiam na época. A maior curiosidade relacionada às leis das 12 tábuas é o fato de seu texto oficial ter sido perdido junto a diversos outros documentos, quando os gauleses colocaram fogo em Roma no ano de 390 a.C. Portanto, atualmente, conhecemos apenas partes obtidas através de versões não oficiais e citações feitas por outros autores. Eram divididos em 3 classes sociais: patrícios, clientes e plebeus, onde as divergências entre os patrícios e os plebeus eram constantes, devido às leis serem aplicadas na República Romana pelos representantes das classes dos patrícios, que as guardavam em segredo, nas quais eram aplicadas principalmente contra os plebeus. Conclui-se assim que, portanto, todavia, temos nos conscientizar que tal aplicação de leis não é um ato recente, se comparado a tais movimentos criados somente na idade contemporânea. Uma observação bastante valorizada no tema é a questão da desigualdade social, que também não vem sendo associada a tais classes modernas.